Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Mais de 30 entidades ligadas à medicina e aos direitos dos consumidores assinaram um manifesto contra mudanças nas atuais regras dos planos de saúde. Uma proposta feita pelos convênios médicos pretende criar pacotes mais baratos, com cobertura menor. Quem tem convênio médico trocaria o plano atual por um que cobrisse apenas consultas médicas ou que não dê direito à internação em UTI? Eu acho viável, que eu acho que o custo acaba reduzindo, né? Não fica uma coisa mais específica, mais enxuta. Absurdo isso, gente. Não adianta cobrar mais barato, sendo que o que a gente precisa, infelizmente, não pode usar. A proposta faz parte de um projeto de lei elaborado pelas operadoras de plano de saúde para mudar a legislação do setor. O ponto mais polêmico é justamente a criação de planos individuais com menor cobertura. Hoje existem 3 tipos de cobertura. A ambulatorial abrange consultas, exames e tratamento de emergência com limite de 12 horas. Acima disso, o cliente paga. Também existe a cobertura hospitalar, que inclui internação, e a hospitalar com obstetrícia. Pela nova proposta, a cobertura ambulatorial pode oferecer só consulta médica, consulta com exames e tratamento ou consulta com terapia. No caso de internação hospitalar, estão previstos 8 módulos, entre eles um que prevê só internação de emergência e um que não cobre internação em UTI. Na semana passada, foi lançado um manifesto contra essas propostas de mudança na legislação dos planos de saúde. O documento foi assinado por mais de 20 entidades, incluindo associações de defesa do consumidor e também sociedades médicas. Todos temem que, com as mudanças, o Sistema Único de Saúde fique sobrecarregado. O atendimento, nesses casos, é um atendimento incompleto. O consumidor, quando ele precisar de alguma coisa de alto custo ou tiver um diagnóstico de uma doença grave, ele não vai ser atendido, ele vai ter que ou pagar por fora ou engrossar as filas do SUS. Nós estamos vivendo um momento complexo e isto não é de soluções simples, são soluções multidisciplinares, envolvendo economia, envolvendo a saúde, o setor privado, envolvendo o setor público. Todos têm que se reunir e tentarem buscar a solução, sempre visando o interesse da saúde dos cidadãos. A chapa centro-esquerda venceu a eleição argentina no primeiro turno. O presidente eleito com 48% dos votos é o peronista e professor da Universidade de Buenos Aires, Alberto Fernandes, com a ex-presidenta Cristina Kirchner como vice. No sistema eleitoral argentino, o candidato que ultrapassar 45% no primeiro turno é declarado o vencedor. No discurso da vitória, Alberto Fernandes declarou que vai dialogar com os adversários. No Uruguai, os eleitores decidiram que haverá segundo turno entre Daniel Martínez, candidato da coalizão Frente Ampla do atual governo de centro-esquerda, e o candidato de centro-direita, Luiz Lacalle. A Frente Ampla governa o Uruguai há 14 anos e enfrenta a mais acirrada disputa presidencial desde então. A diferença entre os dois candidatos ficou em 10 pontos percentuais, com vantagem para Martínez, mas analistas afirmam que este quadro pode mudar, já que Lacalle pretende se unir a outros partidos de direita para formar uma coalizão. O segundo turno será no último domingo de novembro. O presidente eleito da Bolívia, Evo Morales, concordou com a auditoria da Organização dos Estados Americanos na apuração da eleição que o elegeu no primeiro turno. O candidato derrotado, Carlos Mesa, acusa Morales de fraude. Desde a divulgação do resultado, manifestantes dos dois lados saíram às ruas para protestar. A União Europeia adiou a data para a saída do Reino Unido para o dia 31 de janeiro, já que os britânicos não se entendem e não conseguem negociar o acordo para o Brexit.
Diante do impasse, o parlamento decidiu antecipar as eleições para 12 de dezembro. O governo do primeiro-ministro acredita que a nova eleição levará mais conservadores a favor do Brexit para o parlamento. Já a oposição trabalhista acredita que vai ganhar a eleição e um novo primeiro-ministro pode ajudar na convocação de um novo referendo que anule o Brexit. Os Estados Unidos divulgaram as imagens das ruínas no local onde o líder do Estado Islâmico, Abu al-Baghdadi, morreu depois de ser emboscado pelas forças especiais no noroeste da Síria. Segundo os americanos, ele foi perseguido até um túnel sem saída e se matou ao detonar uma bomba. Milhares de iraquianos protestaram nas ruas contra o governo do primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi. Os manifestantes reivindicam medidas contra a corrupção, mais empregos e a melhoria dos serviços públicos. Em outubro, mais de 250 manifestantes foram assassinados pela polícia e por milícias que apoiam o governo. Após 13 dias de protestos no Líbano, o primeiro-ministro do país, Saad al-Hariri, renunciou ao cargo. O gabinete dele, porém, será mantido até a formação de um novo governo. A decisão de Hariri não foi suficiente para acabar com a onda de protestos. Profissão. Vamos ver alguns sinais. Advogado, engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico. O assunto agora é o Enem. As questões sobre atualidades têm grande peso no Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje, com a disseminação de notícias falsas, principalmente na internet, é preciso ficar ligado para não perder pontos por causa de uma mentira. A dica de ouro é sempre buscar fontes confiáveis de informação. Por isso, a EBC preparou uma página especial com os principais assuntos que foram notícia neste ano. Para se atualizar, basta acessar o endereço ebc.com.br/enem. Depois, é só clicar em Atualidades. Lá é possível encontrar materiais produzidos pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e também pela Agência Brasil. Tudo separado mês a mês. Os 3 veículos fazem a cobertura jornalística diária de boa parte do que acontece no Brasil e no mundo. Assuntos que podem ser cobrados. A redação é o desafio que mais causa medo e ansiedade aos candidatos do Enem. E não é para menos. Ano passado, apenas 55 estudantes obtiveram a nota máxima, 1.000 pontos. E mais de 112 mil zeraram a redação. O estudante que entrar nas nossas páginas, sobre atualidades Enem, ele vai encontrar tudo que foi notícia durante o ano de 2019 aqui nos veículos EBC, na TV Brasil, no rádio, nos sites como Agência Brasil. Então ele vai clicar e por mês vai ter separado tudo aquilo que foi notícia no Brasil de modo geral. Então ele pode se manter informado e com segurança de que aquela notícia é verdadeira. No mais, é confiar no que você estudou, ter calma e fazer uma boa prova. Em Porto Alegre, é cada vez maior o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. Na última década, mesmo que de modo lento, Porto Alegre vê uma mudança em sua mobilidade urbana. No total, a cidade tem 50 quilômetros de faixas exclusivas para ciclistas. Isso representa 10% dos 495 quilômetros do projeto. Ainda assim, o uso efetivo da bike é comprovado pelos números. O Bike Poa, monitorado pela empresa pública de transporte e circulação, tem 41 estações e apresentou um aumento de 60% em relação ao ano passado. De março a setembro deste ano, foram mais de 540 mil viagens. Ela migrou para o lazer
para o modo de transporte. Isso a gente consegue ver nitidamente, assim, não só pelo tempo de viagem, que no tempo máximo ali de 1 hora, que caracteriza uma viagem de lazer, para menos de 20 minutos, 80% das viagens com menos de 20 minutos. O término da aguardada ciclovia na Avenida Ipiranga, iniciada em 2011, tem previsão de entrega até o início de 2020. O fluxo de ciclistas neste trecho, que pronto tem quase 2 quilômetros, é intenso. E quem escolhe a bicicleta como meio de transporte não teme o clima. Em agosto, mesmo com o frio, foram registradas mais de 80 mil viagens. O ciclista pedia de um dia seco para pedalar. Mas se a gente for olhar agora, mesmo nesse dia de chuva hoje, o Bikepô nos mostra ali, eu acabei de dar uma olhada ainda com chuva, havia 20 ciclistas nessa atividade. Ou seja, quem precisa da bike, no começo ele se espanta mesmo com a chuva. No decorrer, quando vai acostumando, é que nem moto lá atrás, assim que tem essa transição. O dia de chuva não tira o motoqueiro da rua. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.